tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, bom dia. Vocês estão vendo o Nelson Correia e o Dunga aqui, penando para cantar por causa da rouquidão, né? Mas não é bonito isso? Eu vejo que a gente sempre fez questão de não ser conhecido e nem reconhecido como cantor. Nem eu, nem ele. E digo nem ele primeiro porque eu sou um aprendiz desse ofício, né? Ofício da pregação com o Padre Jonas, ofício da monição, ou seja, da condução, de ministrar a música. Sou aprendiz desse grande amigo, irmão. E o que vocês estão vendo hoje é exatamente isso. Alguém que dá a vida. Só porque Jesus é tudo para mim e é tudo para o Nelsinho, é que nós estamos aqui desde segunda-feira cuidando de vocês, das 8 da manhã à meia-noite, né? Então, muito mais do que cantar, é ministrar a música, é fazer você cantar. Isso aqui não é pregação para músicos, mas é um testemunho. Um verdadeiro músico, o verdadeiro ministro de música é aquele que consegue colocar na boca do povo, em forma de música, aquilo que eles não conseguem rezar em forma de oração. Então o que nós estamos fazendo aqui durante toda a semana é levar você a rezar. E sobre os vários aspectos. Isso tem trazido para você paz, paz, paz. É o que a gente quer que você volte para casa, porque o tema desse acampamento é a paz. A paz que Jesus dá, o mundo não pode te dar. Veja bem, é uma afirmação. A paz que Jesus dá a você, o mundo, com todos os recursos que o mundo tem, com todos os amparatos que o mundo tem, com todo o colorido, com toda a beleza, mas também com toda a podridão e safadeza que o mundo tem, eles não podem dar a você paz. Aquele exemplo que o Nelson deu ontem foi muito importante, né? Alguém bate na sua porta pedindo comida, você grita lá de dentro: me deixa em paz. Não, essa é a paz do mundo, né? Essa é a paz do descompromisso. Essa é a paz do que se dane o meu irmão, né? E não é a paz de Cristo. A paz de Cristo é aquela que te desinstala e que você só tem paz quando você se sente útil na vida de alguém. Essa é a paz. É a paz que Jesus sentiu na cruz. Pai, tudo está consumado. A ti entrego o meu espírito. Dá para imaginar o tamanho da paz que Jesus sentiu naquele momento? Sabendo que tinha cumprido o seu dever, sabendo que tinha salvado naquele momento a humanidade, sabendo que estava derrotando naquele momento a morte e a morte eterna, sabendo que Jesus naquele momento estava salvando não aquelas pessoas, aquele número de habitantes daquela região de Jerusalém, ou da Judéia toda, ou de todo aquele continente, o velho continente, não, mas todo mundo e para sempre. A paz que ele sentiu foi a paz de um guerreiro que cumpriu o seu dever no campo de batalha. Eu já vim aqui neste palco fazer algumas pregações que, na minha opinião, foram pregações loucas, né? Quando, por exemplo, pela primeira vez eu preguei sobre o PHN, né? E pregamos sobre o PHN, algumas pessoas falaram: você tá louco, rapaz, você tá fora de modas, não usa mais isso não. E algumas pessoas até brincavam comigo: você é maluco, PHN, por hoje eu não vou mais pecar. E foi uma loucura, e pegou. Interessante quando a gente entra no avião, por exemplo, com a camisa do PHN, né? Bordadinha assim no bolso, PHN, por hoje eu não vou mais pecar. Você vê o espanto, o escândalo que isso causa dentro do avião. Quando as pessoas estão sentadas, geralmente a gente deixa para entrar por último na fila, e as pessoas já estão acomodadas, você passa com a mão assim apoiando, né? E aquelas pessoas arregalam um olho, gente, que parece uma jabuticaba daquela grande, que vai saltar do olho da pessoa, porque ela não acredita no que ela está lendo. Dentro de uma sociedade como está hoje, dentro de um mundo como está hoje, dentro de um avião. E teve um dia até que foi até interessante. Eu entrei e eu percebi que um senhor, ele olhava, ele queria falar comigo de qualquer jeito, ele estava tão incomodado. Aí eu fiz
Eu estiquei bem o peito e fiquei um tempão parado assim, olhando. E eu vi que ele estava lendo, eu deixei ele ler mais um pouquinho. Ele não falou comigo, eu também não falei com ele, mas aquilo deve ter incomodado tanto, deve ter mexido com ele tanto. Por hoje eu não vou mais pecar. Até parece um erro de português, né? Por hoje eu não vou mais, né? Mas não é, porque o hoje é só hoje. Nunca mais vai existir esse hoje. Tem um amanhã, que será um outro hoje quando esse amanhã chegar. Confundi um pouquinho, mas entendeu? Por hoje eu não vou mais pecar, porque amanhã será outro dia. Quando nós viemos com essa pregação, foi uma loucura. Tempos depois, nós viemos com outra, que significa, foi já dentro do encontro para músicos, que dizia o seguinte: em busca do último lugar. Nossa, aí que bagunçou a nossa cabeça aqui então. Mas peraí, vai buscar o último? Não, porque a matemática de Deus, os últimos serão os primeiros, os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. E aquela matemática de Deus, e aquilo criou uma confusão. E hoje, o que vocês veem aqui entre eu e Nelsinho, é exatamente isso, uma disputa pelo último lugar. Se vocês percebessem o que se passa aqui no palco, aqui embaixo, vocês podem até pensar: ah, eles devem brigar, né? Agora sou eu, agora é minha vez. Não, é ao contrário. Eu quase que bato nele, ele quase que bate em mim e fala assim: eu sei, vai lá, eu sei agora, mas não é você. É você, vai lá, é você. Um fica empurrando para o outro, e todas as vezes acontecem as maravilhas que você tem presenciado, que o Brasil tem presenciado através do rádio e da televisão. Nós buscamos o último lugar entre nós. Só que a matemática de Deus é a matemática de Deus, não é a matemática do homem. Os últimos serão os primeiros. É uma coisa que nós temos experimentado, não que nós queremos, ou gostamos, ou achamos que somos os primeiros. Não, nós estamos declarando que nós queremos é buscar o último, mas acabamos vivendo aquilo que é a palavra de Deus. Bom, hoje eu venho fazer uma outra proposta biruta aos olhos do mundo para vocês. Tchan, 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 tchan. Como é que é isso? É. Não tem. Então, hoje eu venho fazer uma outra proposta para vocês. Vamos abalar a estrutura do pecado. Como é que isso cai dentro de você? Vamos abalar as estruturas do pecado. E eu começo a dizer para você o seguinte: que o pecado no mundo está bem estruturado, está hiper, mega, super estruturado, e com certeza, humanamente falando, pela força, não dá para abalar essa estrutura do pecado, devido ao ponto que o pecado chegou. Se na época de Jesus o pecado era forte, e era mesmo, que as orgias da época eram muito fortes, o homossexualismo, o lesbianismo na época de Jesus era muito forte, o roubo, a violência. Para você ter uma base, só para você ter uma base, na época que Jesus nasceu e os 3 reis magos passaram ali por Jerusalém e foram até Herodes perguntar onde estava o rei da Judeia que tinha nascido. Naqueles dias, Herodes tinha matado a sogra, a esposa, os filhos e metade da sua corte, e com a outra metade que ele restava, era orgia e mais orgia todos os dias. Era esta a situação do império, do reino daquela época. Você imagina como é que o pecado imperava naquela época. Era uma coisa simplesmente infernal. Existia também naquela época uma estrutura de pecado semelhante à que existe hoje a nível de mundo. Se você for perceber, você assiste televisão, é claro, você vê a mídia cada vez mais embrulhando o pecado num papel de presente mais bonito, mais bonito, mais bonito. E você se encanta com o papel de presente, com o embrulho, com os laços, com a cor, com o jeito da dobra do papel. Você se encanta, mas quando você abre, o susto é grande também. Quando você abre é uma AIDS, quando você abre é uma overdose, quando você abre é um aborto, quando você abre é um casamento de homossexual, quando você abre é um tiro no peito, quando você abre é roubo. Enfim, quando você abre aquele presente tão bem embalado pela mídia,
através de comerciais de televisão, através de novela, através de filme, através de música, através de cinema, através de outdoors, através de revistas, através de jornais, enfim, através de tanta coisa. Quando você abre esse presente, o susto também é grande, mas é grande mesmo. E para você mexer com isso é difícil, porque isso está embasado, está estruturado em muita grana, muito dinheiro. E para mexer com isso, só pela ação do Espírito de Deus, nenhuma outra ação. Não existe movimento sem terra, não existe movimento disso, aquilo, daquilo lá, que vai mexer na estrutura do pecado no mundo, porque a estrutura do pecado foi feita para que os pobres sejam cada vez mais miseráveis e os ricos sejam cada vez mais milionários, e para que esse número de milionários seja cada vez menor, e para que o número dos miseráveis seja cada vez maior. Existe uma estrutura em cima disso, e para você mexer com isso, não adianta dar murrada, não adianta dar rabo de arraia, não adianta dar karatê, não adianta, é somente pelo poder e a ação do Espírito de Deus. Assim como naquela época de Jesus, e também depois que Jesus morreu e ressuscitou. Não posso falar que só morreu, senão o filho de Nelsinho vai falar que eu sou mentiroso também. Ele falou que só morreu, pai. Então tem que falar, morreu e ressuscitou. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, anos depois, aquela estrutura enorme de pecado, que era Roma, com todo o império de César. César era o título dado ao imperador. Então o imperador era Augusto, então Augusto César. Depois vieram outros César. Então todo aquele império foi simplesmente cavocado por baixo pela ação dos primeiros cristãos, que iam se dando as mãos, que iam formando comunidades cada vez mais carismáticas, que iam partilhando os seus bens, que iam conquistando cada vez mais pessoas, soldados, generais, autoridades do governo, cobradores de impostos. Foi minando, foi conquistando, foi convertendo, e de repente Roma cai. O Império Romano cai e surge então, por ordem até do imperador, o cristianismo. É assim que nós vamos derrubar esta atual estrutura do pecado que está reinando aqui no mundo. Entenda mundo como mundano, como domínio de Satanás. Não entenda mundo como planeta Terra. Não entenda mundo como natureza. A natureza, o planeta, o ar, a água, os peixes, o mar, os animais. Isso é uma maravilha. A criação é obra-prima de Deus. Mundo mundano significa o império de Satanás, onde ele tem como colocar a mão e dominar. Números ajudam, né? São 17 milhões de pessoas que usam drogas no nosso Brasil. É a mesma coisa você pegar a capital de São Paulo inteirinha, botar um cigarrinho de maconha na boca de cada um e todo mundo fumando ao mesmo tempo. 17 milhões de pessoas é gente à beça. Imagine quantos maracanãs você não enche com 17 milhões de pessoas. Agora, essas 17 milhões de pessoas tem pai, tem mãe, tem filho, tem filha, tem esposo ou tem esposa. Pelo menos 4 pessoas elas envolvem. 17 vezes 4, chegamos na casa de 70, ou um pouquinho mais, 70 milhões de pessoas que vivem na pele, próxima ali em casa, o problema da drogadição. Gente, eu não sei se você tem um drogado em casa, eu não sei se você tem um viciado dentro de casa, que vai roubando liquidificador, que vai roubando ferro elétrico, que vai roubando ar-condicionado, que vai roubando televisão, e vai vendendo na boca de fumo e trocando com 5 pedrinhas, com uma carreirinha aqui, com uma grama, 2 gramas ali, que vai vendendo, que vai esvaziando a sua casa. É duro, é triste, e essa é uma estrutura. Para você mexer com isso, não dá para você ir brigar com o traficante, não dá para você ir lá e dar uma murrada na cara dele, ameaçá-lo, que ele te mata em 5 minutos. Não dá para ser na força, e nem pelo dinheiro, porque também nós não temos. Precisa ser pela ação do Espírito de Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, ela está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. É um conselho que Deus está nos dando com relação a esta gente, a este tipo de gente que ainda não descobriram
que ainda não entenderam que também são filhos de Deus e que também são alvos da misericórdia do Senhor. 2 Coríntios capítulo 6, versículos de 14 e seguintes. Diz assim a palavra: não formeis parelha incoerente com os incrédulos. Ou seja, parelha, parceria. Não formeis parceria, não seja conivente com essas coisas. Não se ligue a elas, não se misture com elas nesse sentido. É claro que se misturar não significa não ir até essas pessoas para evangelizar. Não significa isso. Significa não fazer parelhas, não ser parceiros dessas pessoas. Repito, não formeis parelha incoerente com os incrédulos. Pois, que associação pode haver entre justiça e a impiedade? Que união entre a luz e as trevas? Que acordo em Cristo? Que acordo entre Cristo e Belial? Belial era um deus, né? Letra minúscula da época. Que relação entre o crente e o incrédulo? Que há de comum entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo de Deus vivo. Como disse Deus, no meio deles eu habitarei e andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Saí, pois, é uma ordem de Deus, não é uma ordem de Dunga. Saí, pois, do meio desta gente e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nada de impuro e eu vos acolherei. Eu serei para vós um pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Já que somos os depositários de tais promessas, meus diletos, purifiquemo-nos de toda a mácula da carne e do espírito, acabemos de nos santificar no temor de Deus. Mas o versículo 17 diz uma ordem bem clara: saia, pois, do meio desta gente e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nada de impuro e eu vos acolherei. É uma ordem de Deus. Nós começamos por aí. Como abalar a estrutura do pecado? Primeiro, eu preciso sair dessa estrutura. Você está nessa estrutura? Você está envolvido nessa estrutura? Você já viu vários filmes e filmes antigos do Tarzan? Lembra? Hoje ele passa muito pouco, mas antigamente, né? Os mais velhos aqui vão se lembrar. Existia muito episódios, seriados do Tarzan, e com frequência tadinho do Tarzan caía na terra movediça, que falava, né? A areia movediça. Ele começava, e quanto mais ele se mexia, mais ele afundava. E afundava, e afundava, e afundava. Você está dentro dessa estrutura como alguém que está numa areia movediça? E quanto mais você se mexe, você mais se enterra. Eu digo, essa estrutura de pecado envolve o quê? Envolve a moda indecente, envolve a droga, envolve o sexo livre, envolve o casamento de homossexuais. E cada vez essas coisas vão estruturando. Veja, essas coisas estão nos congressos. Existem deputados federais, existem deputados estaduais, existem pessoas totalmente sem discernimento algum, que querem legalizar, por exemplo, o uso da maconha, que querem legalizar o casamento de homossexuais. Afinal de contas, eles têm o direito de ser felizes, eles têm o direito de adotar um filho. O pecado já é por si só um horror, mas quando ele começa a ser estruturado dentro de uma sociedade, ele causa um horror maior. E essas coisas, você que mora lá na cidade tal, na rua tal, na casa tal, ninguém te conhece a nível nacional, nem para nós mesmos que estamos num canal de televisão, para nós mudar essas coisas assim, a peito, a fogo, a ferro, é impossível. É impossível porque a estrutura é grande demais. É a mesma coisa de eu chegar numa dessas colunas do rincão do meu Senhor e dizer, vamos lá, comigo, 100 homens bem forte, vamos abalar. Nós não vamos conseguir mexer nada ali, porque embaixo existe uma sapata ali de mais de 3 metros, de concreto puro, concreto armado, ferro com pedra, com cimento.
Nós não vamos mexer porque está muito estruturado aquilo lá. Mas, se todos nós começarmos a regar esse rincão em volta, regar, e não parar, e começarmos a fazer uma fenda de água, um dia essa estrutura, embaixo dessa outra estrutura, vai se mover, e isso pode cair. Ou dependendo do tamanho do vento que entra nesse rincão, esse teto pode até sair, pode até voar. Pode ficar tranquilo que isso aqui foi calculado para vento de 170 km por hora. Nunca isso vai acontecer aqui nessa região. Mas a estrutura é grande demais. E só há uma maneira de nós abalarmos. Veja, abalar significa todo mundo que estiver nessa estrutura, se você abala, ela cai. Se machuca um pouquinho, mas pelo menos sai dessa estrutura. E essas pessoas são os nossos filhos. Essas pessoas são os nossos pais. São amigos nossos, que estão se estragando, que estão se perdendo, que estão se matando dia após dia, gradativamente. E nós precisamos abalar essa estrutura para salvar essas pessoas. Como primeiro passo, sai dessa. E não sai somente você que está totalmente enfronhado nesse pecado, mas você que é conivente. Porque aqui diz, não fazeis parelha, incoerente. Você, no lugar onde você trabalha, você precisa ser aquela primeira pessoa a trancar o seu sorriso quando alguém fizer um comentário malicioso sobre alguém, uma piada. Você é o cristão, você é aquele que sai dessa situação. Você sai, você se retira. Você não é o bobo, você não é o otário, você não é o babaca. Você é aquela pessoa que simplesmente tem uma personalidade definida e sai da situação. Esta conversa não serve mais para mim. E assim também acontece com a juventude, porque a juventude ela é envolvida, é difícil. O jovem vem aqui na Canção Nova, e eu já fui jovem da sua idade, né? Hoje eu sou jovem de outra idade, né? Já fui jovem da sua idade, eu já sei como é que é. A gente ia para o encontro, gente, e chegava no encontro, a gente dava a paz de Jesus, a gente louvava o Senhor, a gente cantava, era lindo demais. Mas quando nós chegávamos na nossa escola, na nossa classe de aula, no lugar onde nós trabalhávamos, nós não conseguimos manter o mesmo pique. As pessoas contavam aquelas mesmas piadas e a gente dava aquela mesma risada. Aí, né? E ria e saía com vergonha de ter rido, de ter dado aquela risada. Quando as pessoas nos envolviam naquele clima de sedução, a gente entrava no clima de sedução também. Se olhavam para nós, nós também olhávamos para eles. Gente, nós não conseguimos manter o homem velho lá preso, e dávamos vazão ainda. Primeiro passo então, seja forte, peça essa fortaleza para o Senhor. E lembre-se, quando eu sou fraco, é que eu sou forte, como diz Paulo. Peça essa fortaleza e saia dessas situações agora. Porque você, ao sair dessa situação, você já causou um impacto. Você é conhecido na sua cidade, é ou não é? Você é conhecido na sua cidade, claro que é. Nelsinho, super conhecido em Piquete, uma cidade pequena. Você, como é que é o teu nome? Andréia, você é conhecida na sua cidade? Sim, claro, mas pelo menos na sua rua, no seu bairro, né? Você, meu irmão de óculos daí, seu nome? Márcio. De onde, Márcio? Bandeirantes, onde que é isso? Paraná, Bandeirantes no Paraná. Na sua rua, no seu bairro, você é conhecido. Então, o que o Márcio faz na rua dele, causa impacto na rua dele. O que o Márcio faz naquele bairro onde ele mora, causa um impacto no bairro que ele mora. Durante alguns dias, algum mês, ou até mesmo durante mais tempo, o Márcio vai ser lembrado como aquela pessoa. Peraí, não vamos conversar esse negócio perto do Márcio, não, que ele não topa. Não é assim? E lá chegou o padreco, né? Tira um pelo na cara da gente ainda. E chegou a freira aí. Não é assim? Mas é melhor ser conhecido assim, ser tratado assim, do que, não, pode conversar essas coisas perto dele. Ele é um cristão, vai que a mole é rapadura. Ele é frouxo, né? Pode falar perto dele essas coisas que ele não tem problema não, ele não liga não, né? Porque as pessoas começam a nos respeitar de acordo com a nossa postura. E isso, meu irmão, já é alguma coisa, porque quando você vive assim, você atrai outras pessoas para perto de você que querem viver a mesma coisa que você está vivendo. E você começa a abalar a estrutura do pecado, não do mundo,
mas da sua rua, mas do seu bairro, da sua cidade. Se ela for pequena, mais ainda. Você começa a ser um fator de mudança. Você começa a ser um fator de questionamento no coração das pessoas. E você começa a abalar a estrutura do pecado realizada ali no seu bairro, ali na sua cidade. A palavra de Deus é clara, quero repetir com você: saí, pois, do meio dessa gente. Que tipo de gente que você está andando? Isso não quer dizer que você vai esquecer daquelas pessoas e que você vai dizer assim: eu quero ir para o céu, que essas pessoas vão para o inferno. Nada disso. Um dia, quando você estiver mais forte, a pessoa mais indicada para evangelizar aquelas pessoas é você que saiu do meio delas. Um dia, quando você estiver mais convicto da sua fé, um dia quando você estiver forte o suficiente para não recair naquele tal pecado, você será a pessoa mais indicada para voltar para aquele meio e agora, com toda a convicção e com toda a firmeza, falar de um Deus vivo e verdadeiro que agiu na sua vida. E você não vai esquecer aquelas pessoas, simplesmente você precisa ser retirado, tratado, curado, ter a sua vida organizada para um dia, se for da vontade de Deus, você que é a pessoa mais indicada, voltar para aquele meio. Quantos e quantos amigos meus que pecaram na minha companhia, que pecaram junto comigo, eu tive a oportunidade de ir até eles, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, de ir para eles, sentar com eles e dizer para eles assim: irmão, vamos conversar sério hoje. Quantos amigos meus, na minha época de 18 anos, quando usaram droga comigo, que hoje com 35 adulteram? E quantos desses amigos meus eu já tive a oportunidade, depois de 17 anos, de voltar e sentar com ele na varanda da casa dele e falar: amigão, a gente fez muita coisa junto, né? Mas vamos falar sério hoje. O que você está fazendo não é legal. E quantos desses meus amigos já mudaram de vida por causa dessa conversa? Você está vendo? Não pense que nós vamos estourar uma bomba, porque os bombeiros são assim, né? Quando tem um fogo muito, mas muito forte, e não tem mais como apagar com a água, o que ele faz? Ele pega uma bomba e joga no meio do foco do incêndio. Pelo deslocamento do ar, falta oxigênio. Sem oxigênio não tem combustão, não tem fogo. Só que o estrago é grande. Não é desse jeito que nós vamos abalar a estrutura do pecado. Nós vamos abalar a estrutura do pecado ganhando um por um e saindo um por um da estrutura do pecado que hoje impera. Você, minha irmã, você, meu irmão, onde você mora, onde você vive, no lugar onde você convive, as pessoas que você convive, você, eu pergunto, não responda, responda no seu interior agora apenas: você está envolvido na estrutura do pecado? Você se sente envolvido assim, ó, na estrutura do pecado? Você se sente meio preso? Ai, como é que eu saio dessa? Então comece a sair, comece a tirar o time de campo. Aquelas amigas suas, na realidade não são vitais para a sua vida. Saia do meio delas, procure outras, reviva a sua vida. Já é o primeiro passo. Segunda palavra que o Senhor nos inspira nesse dia, você pode pegar aí, está em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 16. Deixa eu pegar aqui. Não, perdão. 2 Coríntios mesmo. Continuamos nela, ainda não é a hora dessa palavra. É que eu estou empolgado aqui. Ainda Deus nos fala o seguinte. Vem cá mais pertinho da gente. Já que somos, olha só quem você é. Já que somos os depositários de tais promessas. O que é um depósito? Você é, perdão. Essa menina vai ter trabalho hoje aqui. O versículo é o número 1 do capítulo 7 já de 2 Coríntios. Já que somos 2 Coríntios capítulo 7 versículo 1. É logo depois daquela passagem que nós acabamos de ler.
Olha só, já que somos os depositários de tais promessas. Gente, o que é um depósito? O depósito é onde você guarda coisas para momentos que virão difíceis. Você, por exemplo, eu trabalhei numa fábrica onde nós tínhamos vários depósitos. Depósitos de madeira, depósitos de cavaco, depósitos de mantimentos. E nós tínhamos que depositar. Na própria Bíblia você vê na história de José do Egito quanto foi de depósito por um tempo difícil que ia acontecer. Você é um depósito da promessa de Deus. Você é um depositário. Deus depositou em você essa promessa para que você seja a luz para essas pessoas. Hoje, se você liga a televisão, eu até falava isso no comecinho da semana. Gente, tem algum alcoólatra na sua família? Tem? Tem? Quem tem, levanta a mão. Pode levantar a mão, não tem problema. Alcoólatra. É difícil, né, gente? Não é difícil? Olha, gente, é difícil demais. É difícil demais. Ele cheira azedo, ele quebra a casa, ele briga. Se é um pai, então ele arrebenta, ele arregaça, desculpa a palavra, com a vida dos filhos. E este homem é alcoólatra. E olha como é que a mídia tem envolvido o álcool nessa embalagem. Vocês têm acompanhado os comerciais de televisão? Tem algum ET no nosso meio aqui ou não? Não? Dá uma olhadinha, confere aí se tem algum ET no nosso meio. Tem? Não tem? Tem certeza? Dá uma olhadinha de novo aí. Pois é, não existe ET, existe? Nem Varginha, né, pessoal? Mas não é que apareceu agora um ET com uma loira tomando uma cerveja? Fala a verdade, gente. Que embrulho é esse? Não estou dizendo que quem toma cerveja vai para o inferno, não é nada disso. Mas para o alcoólatra, para quê? Porque quem vive esse problema dentro de casa sabe a tristeza, a dureza que é. O alcoólatra vê aquele comercial. Tem um outro também que está dizendo assim: a tal cerveja está do jeito que o diabo gosta. Já viu isso aí ou não? Tem uma outra que tem um casal assim, antes ele chegava em casa, ele falava assim: oi. Agora ele chega em casa e fala: oi. E depois que dá aquela intenção de que a cabeça está sendo refrescada, está mais leve por causa do uso da cerveja. Gente, como é que você mexe disso? Fala para mim. Você é um depositário, sabe de quê? Sabe do que você é depositário? Do Espírito Santo de Deus. E se você vive, veja bem, se você vive os frutos desse Espírito, se você vive os frutos desse Espírito, você muda essa situação. Eu sei que hoje, nessa pregação, eu estou começando a mexer com a estrutura do pecado. Não é eu, não sou eu. Canção nova, você comigo, nós vamos juntos comprar. Virão outras pregações sobre esse tema. Mas eu estou querendo só começar a chamar. Vem com a gente, assim como você veio conosco no PHN. Jovem, vem conosco agora para mexermos, para abalarmos a estrutura do pecado. Você é o depositário dessa promessa. Você é o depositário do Espírito de Deus. Se você abrir em Gálatas 5, pode abrir em Gálatas 5 aí. Vamos abrir em Gálatas 5. Você vai encontrar uma passagem muito bonita que diz assim: até hoje, como é que você viveu? Graças a Deus nós estamos falando aqui para um grupo seleto, um grupo que já tem caminhada, né? Quem aqui está na caminhada há mais de um ano, levanta a mão. Bom, pode abaixar. Quem aqui está na caminhada já espiritual há mais de 2 anos, levanta a mão. Pode abaixar a mão. Quem aqui está na caminhada há mais de 5 anos, levanta a mão. Pode abaixar a mão. Quem aqui está na caminhada há mais de 10 anos, levanta a mão. Quem aqui está na caminhada há mais de 15 anos, levanta a mão. Vai assim, vai diminuindo. Mas é um grupo. Quem aqui está começando a dar os seus primeiros passos na caminhada espiritual, levanta a mão. Aí. Mas todos nós estamos caminhando. Mas um tempo atrás, como é que você vivia? Você vivia sob a ação da carne.
Eita carne marvada, né? Assim como tem a marvada pinga que me atrapalha, né? Também tem a marvada carne que me atrapalha, né? Porque o pecado, ele causa primeiro prazer para a carne, não causa prazer para a alma. O pecado causa prazer para a carne. O mundo vive dando a você prazer para a carne, paz para a carne, não prazer para a sua alma e nem paz para a sua alma. O que nós aprendemos nas novelas, o que nós aprendemos nos comerciais, o que nós aprendemos com o pecado que está estruturado por aí, é dar prazer para a carne. E lá existe aquela passagem que você conhece, a partir do versículo 13, que diz carne e espírito. Mas eu quero, os frutos da carne você já conhece. Quero só ler assim, bem rapidinho para você. As obras da carne são bem conhecidas: libertinagem, impureza, devassidão, idolatria, magia, ódio, discórdia, ciúme, cólera, rivalidade, dissensões, facções, inveja, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a essa. Brincadeira, hein? Tudo isso, antes de termos Jesus no nosso coração, de uma maneira ou de outra, nós acabamos vivendo. Vivemos voluntariamente, acabamos vivendo involuntariamente, vivemos assim premeditando: tomara que hoje dê certo aquela minha saída com a tal pessoa, para dar prazer para a minha carne. Ou sem querer, querendo, acabamos entrando naquela situação e vivendo também. Hoje nós somos chamados a viver o outro fruto. Por que será que quando o Nelsinho, ou então quando o Padre Jonas, ou então quando um Ricardo Sá, quando um Padre Léo, quando um Padre Roberto da Fraternidade Teóloga Assis, quando um Padre Zeca, quando alguém vem aqui, a gente fica tão admirado com essas pessoas? Porque elas passaram a viver, estão lutando para viver os frutos do Espírito. Por que as pessoas vão se espantar com você e vão querer ficar perto de você quando você começar a caminhada? Porque você começa a viver o fruto do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Olha só que bacaninha, que belezinha. Eis o fruto do Espírito. Só continuar aí, o versículo 22. Mas eis o fruto do Espírito. E é com esses frutos do Espírito que nós vamos abalar a estrutura do pecado. Não é a força, não é a força. É você sendo um fator de mudança na tua casa, na tua rua, no teu bairro. Eu estou fazendo questão de não deixar essa pregação decolar muito para o plano lá em cima, mas a gente ficar aqui embaixo, para que você entenda que é a atitude concreta que nós vamos mudar essa situação, se não no mundo agora, mas na onde nós moramos agora sim. Olha só, eis os frutos do Espírito. O primeiro fruto, amor. Gente, amor. Olha para quem está do seu lado e fala: eu amo. Eu amo. Eu tenho capacidade de amar. Eu amo. Diga mais uma vez: eu amo. Gente, somente esse fruto, que é o primeiro já dessa lista dos frutos do Espírito, gente, somente esse já é o suficiente para fazer um arrebento na nossa vida. Eu amo, por isso, olha, a palavra de Deus, antes, aliás, os pensadores, os grandes pensadores na época de Jesus, diziam assim: não faça ao próximo o que você não gostaria que ele fizesse para você. Isso era um ditado já que acontecia na época de Jesus. Quando Jesus veio, ele falou assim: vou melhorar esse ditado: fazei para o próximo o que você gostaria que fizessem para você. Porque não fazer o mal, tudo bem, é só, não custa muito, né? Não vou fazer para ela o que eu não gostaria que ela fizesse para mim, mas posso melhorar isso. Eu vou fazer para ela, vou fazer para você o que eu gostaria que você fizesse para mim. Eu me antecipo ao meu irmão e causo na vida dele um bem-estar. Gente, isso muda muita coisa no nosso meio. Portanto, o amor é uma força enorme. E digo mais, o diabo não conhece essa força. Ele não tem domínio sobre essa força. Ele não sabe, ele não conhece essa arma.
Então, o amor. Segundo, paz. Segundo, alegria. Eita, dá um sorriso para quem está do seu lado aí. Vai, dá um sorriso aí. Dá um sorriso. Quando teu pai, tua mãe, teu filho e tua filha, quando eles vierem na sua casa assim, com aquela cara emburrada, mas emburrada mesmo, quem sabe, não deu nada certo aquele dia, chegou do trabalho com aquela cara que parece um Doberman, que parece um pitbull na sua cara, e você fala assim: bença pai, bença mãe. Ou então o pai, que chega, às vezes o pai, coitado, né? O pai na fábrica foi humilhado naquele dia, teve um dia difícil, mas chega porque quer descarregar tudo em casa. Alegria, gente. Alegria é um fruto maravilhoso. Todos os santos foram hiper alegres. E você acha que isso não pode mudar o ambiente? Claro que pode. Mas isso é necessário viver os frutos do Espírito. Uma pessoa feliz faz uma outra pessoa feliz. Uma pessoa feliz faz uma pessoa feliz. Eu me lembro, olha só que interessante. Eu tive um cunhado, tenho ainda, ele está no céu. Ele morreu de câncer no pulmão. E nos últimos dias dele no hospital, a gente sabe que ter câncer no pé é uma coisa, agora ter câncer no pulmão, respirou, dói. Então, dói toda hora. E ele, naquela agonia, ele brincava comigo, fazia piada comigo. Teve uma época que nem falar ele podia, falava muito baixinho, e mesmo naqueles momentos ele brincava comigo. Fruto da alegria. No dia que ele morreu, ele ainda brincou, ele ainda fez piadinha cristã, mas ele fez. Ele mudou a minha estrutura quando eu o vi agonizando para morrer. Alegria, fruto do Espírito. Paz. Quem vive a paz muda o ambiente que vive. Paciência. Tem gente que a gente tem que ter muita paciência, você não tem? Eita vida, hein? Eu tenho paciência, meu Deus do céu. Ai Jesus, ô menino, Deus, me dá paciência com esse menino. Ai Jesus, ai meu Deus do céu, esse homem na minha vida, ai meu Deus, me dá paciência, Senhor, com esse meu marido. Ele não enxuga o banheiro, Senhor. Ele não pega a toalha na hora que vai tomar banho. Me dá paciência, Senhor. Bondade. Tem que ser bom, meu irmão, tem que ser boa, minha irmã. Uma pessoa boa. Olha, tem muita gente aí que não se diz cristão, não se diz carismático como nós, mas são extremamente boas. Eu conheço um punhado que estão fazendo bem para o próximo e nem sabem que estão fazendo bem para Jesus disfarçado no próximo. Com certeza, mesmo não estando na Canção Nova, não pregando numa televisão, não cantando no ministério de música, não sendo conhecido por ninguém, quando eu chegar no céu, ela vai estar num lugar bem melhor do que o meu, porque são boas, são maravilhosas. Então a bondade muda. Benevolência, fé, sabe o que é ter fé? Sabe o que é ter fé? É difícil definir a fé. Jesus uma vez disse uma coisa assim: olha, se você tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, você tem uma base, o grão de mostarda é a metade da cabeça de um alfinete. Esse alfinetezinho é metade do tamanho da cabeça de um alfinete, é o tamanho do grão da mostarda. Jesus fala: se você tiver uma fezinha no tamanho de um grão de mostarda, uma fé no tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para aquela montanha ali, ó, sai daí, vem para cá. Ela para cá. Foi ele que disse. Então a sua fé não precisa ser uma fé grande. Eu tenho fé, né? Não, a sua fé de expectativa. Senhor, se o Senhor não fizer, Senhor, ninguém vai fazer, então eu vou esperar que o Senhor faça. Isso é ter fé, é confiar, é se entregar no Senhor. E o último dessa lista, domínio de si. A pessoa chegou e esguelou você. Não esguele essa pessoa. Tenha domínio de si. A pessoa chegou e se insinuou para você. Não corre atrás como um cachorro viciado, mas tenha domínio de si. A pessoa ofereceu a droga pela primeira vez, pela curiosidade, tenha domínio de si. Essas coisas vividas abalam a estrutura do pecado, porque se a estrutura está numa grande escala, essa estrutura também está numa pequena escala. Essa estrutura de pecado está na tua casa, que se estruturou através de um aparelho chamado televisor, TV, que está lá, que bem usado
é uma beleza. Que tem aquele aparelho de CD que bem usado, sem colocar aquela música, bem usado, vai trazer uma paz muito grande para você. A estrutura do pecado está na sua casa, com as festas que você proporciona na sua casa, para que as pessoas não bebam muito na sua casa, não vai vomitar lá no banheiro da tua casa. A estrutura do pecado está na nossa rua, está na nossa paróquia, está no nosso bairro, está em pequena escala também. Mas se você é um homem que vive a partir, primeiro, lembra da primeira palavra, você se retira do meio dessa estrutura, é batizado constantemente no Espírito Santo, você passa a viver os frutos do Espírito Santo, você começa a abalar a estrutura de pecado ao seu redor. Vamos começar assim. Eu preciso abalar a estrutura do pecado, mas primeiro ao meu redor. Existe pecado na sua família? Existem situações de pecado na sua família? Existem situações de pecado que o seu filho se encontra, que o teu pai se encontra, que o teu marido se encontra, que a tua filha se encontra? Primeiro, você em primeiro lugar, se retire de toda situação que te envolve no pecado. Se encha com o Espírito de Deus. Passa a viver a partir dos frutos do Espírito, e você vai retirar os seus do pecado. E os seus serão agentes multiplicadores que também irão tirar outros do pecado, e outros, e outros, e outros, e outros. E nós vamos implantando um reino cristão, como foi implantado na primeira vez. Na primeira vez houve derramamento de muito sangue para que o cristianismo chegasse. Desta vez, talvez Deus não queira isso exatamente de nós, mas Deus quer que nós resistamos até o sangue se for preciso, mas para simplesmente não pecar. Trocando isso em miúdos, é o seu namoro, é o seu casamento, é a sua vida sacramental. Tudo isso, meu irmão, vai criar um clima no nosso meio, ao redor de nós, onde a estrutura do pecado não tem acesso. Faça da sua casa uma pequena canção nova. Quando você entra naqueles portões da canção nova, você sente o quê? Paz. Eu digo, a estrutura do pecado aqui na canção nova não entra. Aqui na canção nova a estrutura do pecado não entra. Simplesmente não entra. Nossas crianças já sabem os desenhos animados que elas podem ver. Nossas crianças sabem que elas não podem ver novela, nem que Tiquitita, que é briga e mais briga do começo ao fim do capítulo. É falando alto, é falando alto, é falando alto, é falando alto. Um dia desse eu falei assim, não, hoje eu vou assistir um capítulo com vocês, para eu mostrar para vocês o que está errado. Do começo ao final do capítulo, foi as crianças daquela novela falando alto, argumentando alto com os adultos. Falei, é isso que vocês estão aprendendo, falar alto com o pai e com a mãe. Então, não assistem, elas não assistem mais. As nossas músicas ouvidas e cantadas são músicas que constroem. Enfim, meu irmão, faça da sua casa uma pequena canção nova. Não deixe que a estrutura do pecado entre na sua casa. Não permita. Você é pai, você é mãe, você tem autoridade. Não permita. Se eu faço aqui na canção nova, na minha casa e na minha comunidade, se você faz isso na sua casa, nós vamos contagiar outras pessoas a viver o mesmo que nós estamos vivendo. Nós vamos contagiar uns aos outros, e vamos contagiar, e contagiar, e contagiar, e a coisa vai crescer, vai crescer, vai crescer, e vai chegar uma hora, por mais utópico que isso pareça, por mais louco que isso pareça da minha parte, por mais bobo que se pareça isso, algumas pessoas que estão totalmente dentro dessa estrutura de pecado, podem estar até vendo e dizer, esse cara está falando asneira, esse cara não sabe com quem ele está mexendo. Não, talvez você não saiba o Deus que eu conheço, o Deus que eu pertenço. Isso você não sabe.
Com o que você mexe, eu sei, é uma estrutura forte, tem consciência disso, tem muito dinheiro, tem muita política, tem muitos interesses, e o pecado, para ser destruído, só vai ser destruído com a ação dos cristãos que vivem a flor da pele, a flor dos olhos, a flor dos sentimentos, a flor dos ouvidos, a flor da boca, os frutos do Espírito Santo. Se você tem alguém na tua casa que precisa de conversão, seja você o primeiro a viver sob a ação dos frutos do Espírito, e a estrutura do pecado na sua casa está condenada, está com os dias contados. Creia nisso, tenha fé nisso, seja o primeiro a viver isso, e nós assim vamos abalar, primeiro em nossas casas, segundo em nossas ruas, terceiro em nossos bairros, quem sabe em nossas cidades, quem sabe em nosso estado. Hoje Deus está nos colocando um canal de televisão, assim como todas as outras emissoras buzinaram besteiras e mais besteira, vomitaram na tua casa tanto tempo, coisas horríveis. Hoje Deus dá num país chamado Brasil, um país que está em primeiro lugar no mundo inteiro, numa pesquisa que foi feita em derramamento do Espírito Santo. Hoje, num país como o Brasil, Deus dá um canal de televisão, Deus dá uma rádio, envia satélite, com essa proposta, com essas pregações, com esta motivação. Gente, pode durar 10 anos, não importa. Até é bom que dure muito tempo, até é bom que alguns planos nossos não se realizem tão cedo, porque se eu ainda tiver com 90 anos e tiver planos para ser realizado, eu serei uma pessoa de 90 anos, feliz, em pé, vivo, porque ainda tem objetivo de vida. Deus nos deu um canal de televisão num país chamado Brasil, com mais de 160 milhões de pessoas, para a partir de um país mudarmos o mundo. E não pensa que o que eu estou falando assim, você está sonhando alto demais. Sonhar é bom, quem não sonha não realiza, e sonhar o sonho de Deus é melhor ainda. Nós vamos abalar a estrutura do pecado, você vai abalar essa estrutura do pecado junto conosco, junto com a canção nova. Acredita, jovem, acredita, meu irmão, acredita, minha irmã, é possível realizar essas coisas, desde que você não desanime, desde que você seja mais um louco, como o Padre Léo, como o Padre Jonas, como o Padre Eduardo, como o Padre Roberto da Fraternidade Toque, como o Padre Zeca, como o Padre Marcelo, como os leigos que aqui vêm e falam para você, desde que você seja mais um louco, seja um DDD, um doido de Deus como nós. Você precisa ser conosco, esse doido. Levanta a mão os doidos. É isso, o mundo vai conhecer a verdadeira loucura, a loucura que mexe na estrutura do pecado. Aplauda para valer. Vamos ficando em pé. Vamos ficando em pé todos nós. Deus com certeza vai realizar em nós esta graça. A palavra do Senhor diz: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Eu estou vendo agora o reino de Deus. Isso para mim, a visão que eu tenho agora aqui, né? João viu 144 mil, mas eu estou vendo aqui, quem sabe, 5, 6 mil. Eu estou vendo o reino de Deus. Isso aqui é reino de Deus. Isso aqui já é um povo que vive PHN e que agora vai abalar a estrutura do pecado dentro de suas próprias casas, e depois, quem sabe, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, suas aldeias. Gente, ajuda nós, não deixa a gente falando sozinho não. Aqui o que nós estamos falando, fazendo, é vida. O nosso sonho é que você sonhe conosco e realize conosco. Vem com a gente. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.